Eu cumprimento a amada igreja gloriosa Santa Paz do Senhor, amém? Amém. Dizer para os irmãos que é um privilégio novamente estar aqui, quando nós somos chamados e ordenados para trazer a palavra do Senhor. Dizer para os irmãos que muitas vezes a gente tenta escapulir de um lado para outro, mas não tem jeito. Uma hora que vir, não adianta. Foi aquilo que o irmão falou. Se a gente foi separado, escolhido, designado para fazer o que Deus manda, a gente tem que fazer. E fala para os irmãos que foi um mistério de Deus, pastor. Deus tem colocado no coração do pastor para me trazer a palavra. Porque Deus nunca falou na minha vida tão grande, tão forte, poderosamente, aleluia, igual falou de ontem para cá. Sobre a respeito de palavra, sobre a respeito de perseverança. E o mais interessante é que isso nunca aconteceu na minha vida, irmão. O que aconteceu de ontem à tarde para cá. Eu fazendo meus propósitos com Deus, eu sentado no meu sofá, ouvindo os hinos das harpas antigas, e de repente escorreu uma lágrima nos meus olhos. Eu falei assim: Senhor, o que é isso? Escorreu outra lágrima nos olhos. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, irmão, bradou tremendamente dentro do meu coração. Falou assim: só fica ligado, porque o que eu vou te mostrar vai ser tremendo e diferente. De repente, ninguém nunca pregou dessa maneira, conforme eu quero te usar na palavra. Então eu falei: Senhor, assim seja, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eu quero que os irmãos abram em Lucas 15, aleluia, do versículo 11 em diante. Eu fiquei parado, pensando que o Senhor e o Espírito Santo queriam falar comigo sobre essa passagem, aleluia, que fala sobre o filho pródigo. E eu ainda contendia com Deus, e o Espírito Santo falava: mas Senhor, eu já ouvi essa passagem de domingo para cá várias vezes, Deus. O que tem diferente dessa passagem? E o Espírito Santo falou assim: aquiete teu coração, só mesmo escuta e fica ligado no que eu vou falar. Irmão, eu nunca vi mais. Deus me fez contemplar essa passagem do filho pródigo em 3 partes. E eu falo: Senhor, quais essas 3 partes? Ele falou assim: aquete teu coração, meu filho. A parte do filho na casa, a parte do filho ausente da casa, aleluia, e a parte do filho retornando para casa. E eu falava assim: Senhor, que mistério é esse? Ele falou assim: só leia, ora, que eu vou falar no momento certo e na hora certa, aleluia. E vamos ler em Lucas 15, do versículo 11, que fala sobre o filho pródigo. Diz assim as escrituras sagradas: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo desoladamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para seus campos apacentar porcos, e desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Aleluia, Jesus. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti e o céu, aleluia, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa melhor roupa,
veste-o, põe anel na mão e a parca nos pés, e trazei bezerro cevado, e matai, então comemos e alegramos nós, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, porém, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e dança, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar, e saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nenhuma transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, e matares um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e façamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém, irmão? Podeis assentar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, ó Pai querido, ó Pai amado, neste momento, eis-me aqui, ó Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Pai. Aquilo, ó Pai, que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor falaste comigo, ó Pai. Então seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Que teu Espírito, ó Pai, resplandeça neste lugar, aleluia. Louvado seja teu nome, ó Deus, porque tu és poderoso para fazer, e ninguém pode fazer a não ser o Senhor, Deus. Então te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aí eu comecei a entender o que Deus queria fazer. E aquilo, quando Ele falou comigo assim: quando estamos na casa do Pai, aqui eu vim entender que louvado seja o nome do Senhor, aleluia, meu Deus. Porque quando falo estamos na casa do Pai, a casa do Pai, o Espírito Santo começou a palestrar no meu coração, pastor André, aqui a casa do Pai é a igreja. E quando nós estamos na igreja, nós temos fartura, porque o nosso Pai é rico, é dono do ouro, da prata, do metal, do bronze. Então o que acontece, meus amados? Nós estamos na casa do Pai, nós temos que se alegrar. Se nosso Deus é rico, nós somos ricos também. Mas essa riqueza é uma riqueza diferente. Essa riqueza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é uma riqueza que talvez muitos aí fora não entendam. Mas nós que estamos na casa do Pai, nós entendemos. É uma riqueza de alegria, é uma riqueza de conforto, é aquela riqueza, louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós deitamos em nossos travesseiros, nós devemos estar se acomodados de uma maneira especial, porque nós temos a presença do Pai. E aí eu comecei a entender, pastor André, quando o Espírito Santo começou a me falar essas coisas. Por quê? Nós sofremos perseguição? Sofremos. Nós somos caluniados? Somos. Nós somos apedrejados? Somos. Mas quando nós estamos na casa do Pai, nós esquecemos de tudo. Esquecemos do dia a dia, esquecemos das pedras, esquecemos das calúnias, aleluia. Esquecemos de tudo só para viver o momento de estar com o nosso Pai, aleluia. E estar com o Pai é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sobrenatural, porque quando nós estamos na casa do Pai, nós estamos cantando, nós estamos adorando, nós estamos gritando glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Oh meu Deus, tu és maravilhoso, tu és fiel. Então, irmão, aí entra a outra parte da história do filho pródigo. Que aquele filho mais novo, ele começou de repente a destraviar o pensamento dele. Aí o Espírito Santo, pastor André, falou comigo assim, ó: meu filho, sabe por que às vezes muito se afasta do Pai? Muitos
pede a herança do pai para estar lá fora. E eu falava assim, não sei, meu Deus, por quê? Aleluia, o Espírito Santo falou em meu coração. É porque o dia a dia, a assolação ali fora, aonde às vezes aquelas pessoas estão andando, não é correto aos olhos do Senhor, não se condiz com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, com um servo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, meu amado, que eu vim entender, o inimigo aproveita dessa ocasião, pastor André, e começa a soprar no nosso ouvido. Me empresta um pouquinho dessa unção, me empresta um pouquinho desse dom, desse talento que o Senhor está te dando. Olha, aqui fora, se eu te usar, eu vou te usar melhor. Aqui fora, louvado seja o nome do Senhor, você vai ter mais prazer, porque dentro da casa do seu pai você está preso, porque você não pode sair, você não pode dançar, você não pode fazer muitas coisas que cá fora eu vou te oferecer. Aí aquele filho mais novo falou: pai, me dá uma parte da sua herança que me pertence. Mas como o pai, ele é amor, ele não divide a glória dele com ninguém. Mas eu quero que você entenda, aqui no texto diz que o pai falou bem assim: olha, eu reparto, eu te dou a parte da sua herança. Mas você acha que o pai não sabia que ele estava querendo aquela herança para ele ir lá para fora, para ele viver a vida dele lá fora, para ele gastar o dinheiro dele, igual está escrito aqui, com as meretrizes? O pai sabia que ele ia sair da presença dele, mas só que ele deu livre-arbítrio. A mesma coisa aqui, Deus não dá livre-arbítrio, igreja, para escolher aquilo que a gente quer. Se a gente quer o bem, se a gente quer o mal, se a gente quer continuar sendo abençoado, se a gente quer continuar que o pai sempre esteja caminhando lado a lado com a gente. Mas aquele filho não deu valor, não deu ouvido àquilo que o pai fazia por ele, e saiu, juntou suas coisas, seu pertence todo e saiu. Foi para o mundo, começou gastando dinheiro, e lá ele achava: eu sou o cara, porque eu posso, eu tenho dinheiro, vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele filho gastou todo o seu dinheiro e começou a fazer coisas que desagradavam aos olhos do Senhor. Ele começou a viver uma vida que de repente o Senhor olhava e falava assim: meu filho, abra teus olhos e saia daí. Mas Deus não podia fazer nada, porque tinha que partir dele. E louvado seja o nome do Senhor, que ele gastou o dinheiro todo ali com as meretrizes, gastou se drogando, fumando, cheirando, se prostituindo. O pai só olhava, eu creio, pastor André, que os olhos do Senhor ficavam assim: ó, olha meu filho, com grandes promessas, para herdar tudo aquilo que eu tenho para ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não está gastando tudo aquilo, está usando o seu corpo para os meretrizes, para aquilo que não convém aos meus olhos. De repente começou a vir uma grande fome, ele não tinha mais dinheiro. Aí aquelas amizades que ele tinha, que ele falava que ele era o cara, que ele era o tal, que ele podia gastar, que ele podia fazer isso, que ele mandava, não tinha mais. Aleluia. Aí começou passando fome, começou passando necessidade. É assim, irmão, quando nós se afastamos da presença do Senhor. Eu falo isso com toda a convicção, amada igreja, porque eu fui um filho pródigo, fui um filho rebelde. Eu me afastei dos caminhos do Senhor e comecei a fazer coisas que desagradavam aos olhos do Senhor. Passei necessidades porque não tinha a presença de Deus. Tudo que eu ia fazer dava errado. Mas, irmão, eu louvo a Deus porque eu me reconheci e voltei para a presença do Senhor. Glória a Deus. Mas por que eu voltei? Porque eu já não aguentava mais de sofrer, apóstolo. Porque quando a gente sai da presença do Senhor, o inimigo pisa, o inimigo sapateia. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o mais difícil é quando você está lá fora para você retornar. Porque é muita perseguição, é muito empecilho. Aí pior que as lutas vêm quando você fala assim: eu vou voltar. Vem uma luta, uma tempestade para te desanimar.
filho pródigo, o que acontecia, olha, não tem jeito. E falaram para eles, olha, tem um homem lá fora, que tem porcos, ele está precisando de alguém para apacentar porcos. Aí ele foi apacentar porcos, passando fome. Agora imagine, os porcos comendo aquelas lavagens, aquelas migalhas. É assim que Satanás faz com a vida do servo de Deus quando sai da presença do Senhor. Imagina ele ali com fome, desejando comer aquelas bolotas das lavagens, da ração ali. Igreja, ele não aguentou mais. Aí ele foi e lembrou da casa do Pai. E foi assim na minha vida, amado. Eu lembrei que eu lá fora eu estava passando muita dificuldade. Tudo que eu fazia estava errado. Todos os projetos eram cancelados. Mas eu lembrei da casa do Pai. E falei assim, levantar-me e vou ter com meu Pai. E vim visitar a igreja de aliança eterna com Cristo. E hoje eu estou até aqui, para a honra e glória do Senhor. Por onde eu passo com meus amigos, eu falo que eu não tenho um pastor. Eu tenho um pai, eu tenho um irmão, eu tenho um amigo. Porque pastor André é diferente. Não sei porquê, irmão, mas todos que eu falo de pastor André, depois falam assim, eu ouvi falar do pastor André. Há uma diferença naquela igreja. Eu falei, então vamos lá para você conhecer. Aí, irmão, aquele filho quis retornar para a casa do pai. Ele foi, lembrou, quantos jornaleiros do meu pai tem um café digno, tem um almoço digno, tem um jantar, e é bem escolhido. Os servos do meu pai, os mordomos do meu pai são bem tratados. E eu estou aqui apacentando o porco, desejando comer essas bolotas, essas migalhas. Irmão, aí o Espírito Santo falou assim, lembra, meu filho, quando você estava no mundo, para a sociedade talvez você não prestava, para a sociedade talvez você não tinha jeito mais para a sua vida, para a sociedade ali acabou aquele carro que pregava lá atrás outra hora, que fazia evangelismo outra hora. Irmão, é difícil quando você está na casa do Pai, quando você tem a unção e a glória do Pai que Ele derrama sobre a sua vida. Você aonde passa, Pai Senhor evangelista, Pai Senhor pastor André, glória, é bênção, hein? Gostei da oração, gostei da palavra, mas sai da presença do Senhor, não te dá uma paz do Senhor. Ele candore bandará shei cantará Rabandore cantore vachuriandará baixá. Ele prodicante lebaixo ele cantará. Foi assim comigo. Muitas pessoas, apóstolo, chegavam para mim e diziam a paz do Senhor. Esse lugarzinho está guardado ali, poucas. Mas aqueles que queriam estar comigo quando eu estava na presença, quando eu estava cheio do azeite, cadê que me procurava? Cara, vamos, vem aqui, deixa eu te abraçar, deixa eu te ajudar, vamos levantar aqui, estamos juntos. E hoje eu vejo, pastor André, pessoas falando assim, cara, você está uma bênção. Aqueles que me apontavam, aqueles que me predejavam, aquele que me criticavam, não falei que era fogo de palha? Olha lá, está no mundo. Me vê hoje e fala assim, cara, vai lá na minha igreja. E eu falo assim, apóstolo, só vou se Deus permitir. Eu só vou estar na sua igreja para glorificar o Senhor se Deus falar, filho, vai. Porque eu tenho culto na minha igreja. Eu tenho que zelar pelo meu pai. Tenho que zelar onde estão me dando honra. E eu quero dizer para vocês, irmão, não é diferente nos dias de hoje. Sair da presença de Deus para voltar é difícil. E Deus tem, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem feito diferença comigo. Aqueles que estão afastados, Deus está me dando graça para chegar, dar uma paz do Senhor, aleluia, e dizer que Jesus ama, que Jesus está com saudade dele, que nós também estamos com saudade, porque tem grandes homens de Deus e mulheres lá fora que está precisando de palavras de conforto. As igrejas hoje em dia
está na zona de conforto, só querem pregar bens materiais, só querem pregar, ó, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar a casa, mas não quer falar assim, ó, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar para você ir lá fora, orar pelo presidiário, orar por aqueles mendigos que estão lá fora, orar por aqueles que estão necessitados. Você não vê mais isso. Mas eu creio que Deus levantou esta igreja para fazer uma diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso Deus está enviando homens e mulheres aqui para nos ajudar a fazer diferença lá fora. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja esse nome. Aí este filho pródigo agora, que reconheceu que sem o pai dele, sem estar na casa do pai dele, ele não é nada, resolve voltar. E o mais interessante é que Deus está assim, ó. Aleluia. Cantor embaixo, por levantar. Glória. Abandurianda, abaixada, candoreba. Ele é bandorecanda, abaixada, bandorebanda, bandaraba. Rianda, banda, xerecantoreba. Arabandoreba, choreanda, abaixaia. Ô Jesus, louvado seja o teu nome. Sabe por quê? Porque aquele filho se arrependeu de ter saído do lado do pai, da casa do pai, e disse: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Ele, antes de chegar, ele olhou assim e viu, avistou o pai. Eu creio que o pai já sabia que ele ia voltar. E quando o pai voltou, ele gritou: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, porque pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Aleluia. E naquele momento, o pai abraçou o filho de íntima compaixão, mandou matar aquele bezerro, mandou para veste nova, mandou para um anel novo e botar no dedo. Eu creio que naquela hora, louvado seja o nome do Senhor, aquele pai falou assim: ó, vai ter festa no céu, vai ter festa no arraial, porque aquele filho que estava perdido, aquele filho que talvez os outros pensou que estava morto, reviveu, está aqui. E eu quero, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nesta noite, dar dupla honra a Ele. O que o Senhor está falando, igreja? Que aqueles que estão lá fora ainda não perdeu a unção. Ele está esperando o momento certo para botar o anel nos dedos daqueles, para botar novas vestes, para dar dupla honra, para dar dupla unção sobre a vida dele. Porque a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. E eu estou vivendo isso, que a glória do Senhor sobre nossas vidas está sendo maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece foi aquilo que eu falei logo no começo. Aquele irmão mais velho, que já estava na presença do Senhor, ele não gostou. E muitas das vezes, irmão, quando nós estamos fora da presença do Senhor, quando nós retornamos, alguns irmãos que estão na igreja, não está por causa de Deus, está às vezes por rótulo, está por cargo, não, às vezes não está por chamado. Foi que nem quando o povo pediu um rei, que não era no momento certo, mas Jesus falou assim: você quer um rei? Vou dar Saul como rei para vocês. E muitas das vezes aqueles irmãos que estão ali têm cargo, mas não está no momento, não está na hora, não está no tempo de Deus. É por isso que quando uma ovelha retorna para a casa do Senhor, ele às vezes blasfema. Voltou, já vai ter cargo de novo. Olha só, Deus já está usando, Deus já está dando unção, Deus já está dando revelação. Mas esquece, irmão, que a unção e o dom que Deus tem, Deus não tira. A gente é que se tira esse dom da vida da gente por estar lá fora, por estar fazendo coisas que desagradam aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Mas Deus guarda, e no momento que você arruma certo, eu faço assim, ó. Então, irmão, aquele filho foi questionar com o pai: pai, eu sempre estive na sua casa, mas você nunca matou um bezerro, um cevado, para me festejar com meus amigos.
Mas Deus, como Ele é amor, Deus, como Ele sabe de todas as coisas, Ele tem a sabedoria eterna. Deus falou para aquele filho: olha, filho, você sempre esteve comigo, você nunca afastou dos meus caminhos, você nunca defraudou nada, filho. Não ajuda só porque você veio questionar agora, porque tudo que é meu é seu, filho. Talvez essa herança, você vai herdar isso tudo. Seu irmão saiu, seu irmão foi para outras terras, gastou tudo, mas ele voltou para casa, ele se arrependeu. Então, filho, a gente tem que se alegrar quando o seu irmão voltou, ele se arrependeu. Nós temos que fazer uma festa, nós temos que louvar, engrandecer, para que ele se sente bem, para que tudo comece a ser como era antes. Aí que eu vim entender, pastor, tudo aquilo das lágrimas era porque Deus queria falar comigo, está vendo, filho? Porque muitos ainda não voltaram, porque até ele voltar, até ele trilhar o caminho dele, ele ainda vai ser massacrado por aqueles que ainda não abriram a visão espiritual ampla para saber que eu sou Deus na vida de todos. E todos aqueles que me querem, e todos aqueles que me buscarem em espírito e em verdade, vai me achar, vai me encontrar. Eu vou sarar as feridas, eu vou curar as enfermidades, e eu vou levantar como vaso, como profeta novamente, porque eu caía do ombro, mas o levantar é meu, filho. Glória a Deus. Então continua nessa sua caminhada, continua nessa jornada. Então o que eu tenho a falar para me encerrar, irmão, vamos amar aquele que está lá fora. Vamos almejar buscar aqueles corações que estão lá machucados, magoados, até mesmo por uma palavra que entrou e está difícil de sair. Vamos fazer a diferença. Vamos tentar apacentar até aqueles mendigos que muitas das vezes estão ali, mas estão precisando de uma palavra de conforto. Estão precisando ouvir: ó, Jesus te ama, Jesus quer te transformar, Jesus quer te tirar dessa vida. Mas para isso acontecer, você tem que aceitar Jesus de todo o teu coração. Por que isso, gente? Porque a Bíblia diz que Deus não vem para os justos, para os médicos e para os doutores. Deus vem para os doentes, para os enfermos, para aqueles que necessitam. Assim foi como Zaqueu. Zaqueu era um cara que de repente toda a população temia ele, odiava ele. Mas quando Zaqueu ouviu dizer que Jesus ia passar naquele lugar, que Jesus transformava, que Jesus libertava, que Jesus mudava qualquer quadro, qualquer história. Eu quero conjunturar, pastor, que Zaqueu falou assim: eu quero ver se Deus tem poder para fazer isso. Mas ele de pequena estatura, aleluia, eu creio que Zaqueu falou assim: mas como é que eu vou ter esse encontro com ele? Eu creio que Deus já sabia, e o Espírito Santo falou assim: Zaqueu, sobe nessa figueira. Se você realmente quer saber se Jesus transforma, liberta, sobe. E Zaqueu subiu. E Jesus passando, eu creio que Zaqueu falou assim: como que ele ia me ver? E Deus gritou: Zaqueu, desce daí, que hoje eu convenho bater na tua casa, repousar na tua casa, aleluia. E ali a vida de Zaqueu foi mudada. Ali eu creio que se tivesse uma pessoa enferma, uma pessoa necessitada na casa de Zaqueu, quando Jesus só em falar que convém repousar, eu creio que a glória dos anjos invadiu a casa de Zaqueu. E Zaqueu falou: Senhor, se eu roubei, se eu devolvi alguma coisa, eu vou devolver em dobro, eu vou devolver em triplo. É assim que o meu Deus, o nosso Deus, faz na vida daqueles que necessitam.
E é assim, irmão, que Deus quer fazer nas nossas vidas. É assim que Deus quer fazer na vida daqueles filhos pródigos que estão lá fora. Irmão, às vezes eu falo assim, mas meu coração dói, pastor. Porque eu tenho filho pródigo também. Mas eu oro, eu comecei um propósito pelos esses filhos pródigos. E eu tenho certeza que Deus já começou a mudar o quadro, pastor. Porque um filho pródigo que passa o telefone, só ouvia funk, só próximo não dizia o nome do Senhor. Às vezes à noite eu estou no meu quarto, mas eu escuto, já ouvindo louvor, já escuto ouvindo pregação. Eu já escuto ele falando que ele está pregando e que Deus vai usar ele. Então eu tenho que continuar fazendo aquilo que o Senhor me determinou, em busca do filho pródigo. Irmão, e até aqui o Senhor me deu. Eu quero te dizer, guarda esta palavra, porque essa palavra, quando o Espírito Santo e o Senhor brandou no meu coração e falou comigo, a lágrima escorreu. E eu quero, pastor André, agradecer a minha oportunidade e falar, pastor, pode contar comigo em busca do filho pródigo. Falo para o Silvio, pode contar comigo em busca do filho pródigo. Posso falar para o irmão, pode contar comigo em busca do filho pródigo, com a irmã, com as irmãs lá atrás, com o apóstolo, com a missionária, até mesmo com as crianças. Pode contar comigo em busca do filho pródigo, que nós vamos resgatar esses filhos. E Deus vai honrar esta igreja, não com opa-opa, mas com unção do filho pródigo retornando para a casa do Pai. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.